curioso que você traz isso de uma forma assim, no momento, por exemplo, eu acompanho muito nômades digitais, sabe? Por exemplo, curto a experiência de ser um nômade digital e eu acompanho alguns que é legal que eles falam muito sobre o trabalho também, porque acho que a gente está num momento, numa geração, não sei se eu vou dizer geração, mas no espaço de tempo assim dessa vida que a gente está passando por aqui, em que as pessoas estão confundindo qualidade de vida com não trabalhar, né, Karina? Que qualidade de Ah, vida não quer dizer que você não vai trabalhar. Talvez você trabalhe muito para ter qualidade de vida, né? isso é um ponto bem significativo, né? Essa pergunta é muito. Nós precisamos ter muito tato até para responder aqui, porque o trabalho, ele é tudo, tudo é trabalho. Toda atividade ela é considerada trabalho, né? Se ela é monetizada ou não é outro ponto, tá? Mas dentro da estrutura onde a gente tem o conceito de trabalho, né, assim, científico, literal, toda e qualquer atividade é considerada trabalho, desde buscar um copo com água, um copo d'água na cozinha, isso é trabalho, cuidar dos filhos, hoje em dia a gente tem muito essa questão, né, de está sendo muito nas mídias brasileiras sobre a economia do cuidar, é algo que não é chamado de trabalho, mas é um super trabalho, dá muito trabalho, né? Sim. Então, assim, tudo é trabalho. Qualquer atividade é trabalho. O grande diferencial disso é, como eu disse, a questão se é remunerado ou não. E a qualidade de vida, ela engloba todo um contexto de onde você está inserido. E não necessariamente ela é um ideal. A qualidade de vida ela não é um ideal, ela é uma posição real, onde você tem, dentro das suas condições, a possibilidade de busca de ter melhorias passo a passo dentro daquele contexto, né? Então, assim, quando a gente fala de qualidade de vida, nós vamos sempre falar. Eu gosto de citar Bruce Lipton, por exemplo. Bruce Lipton, ele é um autor e um pesquisador americano que fala muito sobre a nossa biologia da crença, né? Então, eu gosto de citar e fazer uma metáfora, como, por exemplo, nós temos vários exemplos, inclusive no Brasil, de crianças de extrema pobreza que, quando fazem uma visita a um local de melhor do que as condições que elas têm, elas idealizam e percorrem aquele caminho até conseguirem status melhor do que elas tinham. E aí eu acredito que seja o seguinte: qualquer passo que melhore as nossas condições de vida, elas estão ligadas à qualidade de vida. E não somente a essa melhoria das condições, mas também aquele momento em que eu faço ser melhor para mim mesmo enquanto um sujeito e experienciando, né, a minha subjetividade em me relacionar com determinados pontos da minha vida. Eu posso me relacionar de forma ruim com um aspecto dentro de um contexto, como eu posso me relacionar com aquele momento de uma forma prazerosa, de uma forma mais satisfeita, de uma forma mais alegre, mais feliz. Isso é muito subjetivo, porque os conceitos, eles não são somente epistemológicos ou né, dentro da etiologia da palavra, mas ele é o significado, o sentido que tem para as pessoas. Então, falar de qualidade de vida e não trabalho, isso é muito peculiar, porque o que é não trabalho? É não ter um comprometimento de acordar às 7 da manhã, estar num local às 9 ou às 8 e ter um cronograma a se cumprir. Então, assim, é preocupante, né, quando a gente percebe que certos conceitos vêm sendo deturpados, né, por causa de questões intergeracionais. A geração assim aprendeu assim, a outra geração aprende que não, mas alguém está fazendo para que alguém durma até mais tarde. Sim. Porque nós temos um sistema. Por mais que a gente tenha uma novidade, uma inovação tecnológica tamanha, nós temos um sistema, esse sistema não muda por causa da tecnologia, né? Olha, eu não sei se faz sentido para você. Às vezes eu tenho até a impressão, e eu vou falar isso independente até da geração, tá? Mais nova, mais antiga, mas que talvez se simbolize muito ali da relação de pais e filhos. Muitas vezes, tanto a geração mais velha ou a mais nova,
mesmo sabendo que não é aquilo exatamente, mas não quer ser, digamos, se colocar numa posição contrária ao outro, sabe? Sabe aquilo quando o filho quer fazer alguma coisa porque o pai disse que não pode? Ou vice-versa também, às vezes o pai ali daquela, vou provar que eu tô certo, sabe? Acho que o mundo, eu tenho a impressão às vezes que tá nesse momento da relação, né, cara? É como se fosse a revolução, né? Mais ou menos. Justamente. Aquela questão que as gerações enfrentam, né? Quando filhos adolescentes, pais, né? E tal, o conflito de geração, né? É como se a gente estivesse vivendo no mundo atual o conflito gigante das gerações entre si, principalmente no mercado de trabalho, porque pela primeira vez a gente tem 5 gerações dentro do mercado de trabalho, né? Então, um quer provar para o outro quem que é melhor, o que o outro pensa é melhor, que o outro não quer o quieting, como é que fala? É isso mesmo? E aí, de repente, a necessidade de extrapolar um pouco mais do horário não cabe para um, e quer provar que tem vida após o trabalho, e isso vai gerando... Só que todas essas gerações, elas têm muito a ensinar e aprender uma com a outra. Sim. E esse é o grande ponto, né? Chegar no equilíbrio de escuta e simplesmente não é gerar uma resposta ali imediata para conflitar, simples. É gerar uma escuta, pegar a empatia, o coração, né? Colocar aqui e ouvir o que cada um tem para dizer, o que cada um pensa. Né? Porque, por exemplo, nós temos gerações que trabalham tanto, mas tanto, que eu digo isso até agora pensando nas minhas filhas. Elas olham às vezes para mim, para o pai, o tanto que a gente trabalha, elas falam, eu não quero isso não. Eu tenho medo disso. Então, assim, é muito comprometimento, é muito... inclusive para a cabecinha da criança, é difícil olhar para esse lado como sendo um lado, poxa vida, é tanta responsabilidade que eles têm, né? É tanta dedicação de tempo para o trabalho, alguma coisa disso, só que isso vai depender muito, que as pessoas, por exemplo, eu não posso dizer que eu não me satisfaço com o trabalho, porque o trabalho costuma ser uma das questões que mais me satisfaz na vida. Então, é muito da nossa relação com como a gente está lidando com determinados contextos, né, com situações. Olha, eu tenho a impressão, e você até pode me corrigir se eu estiver errado, que de forma geral, independente da geração, eu acho que tá todo mundo brigando pelo mesmo objetivo, só querendo que a sua forma de chegar lá prevaleça, sabe? E no fim das contas, até a temática, assim, brincando com a temática da academia, do que é, digamos, dessa parceria que é a felicidade, de forma geral, né, da carreira e da vida, acho que todo mundo quer o mesmo objetivo. A diferença é que todo mundo quer fazer valer que a sua forma de chegar lá é melhor, né? E aí que tá. Acho que essa talvez seja a grande briga, né? Essa é a grande questão, porque enquanto elas não se ouvirem com empatia, não tem como ter nenhuma felicidade individualizada, nem coletiva, nem dentro, principalmente dentro do mercado, né? Se a gente parar para pensar que esse conflito, ele é um conflito entre vai trazer soluções, né, construtivas e positivas, isso é um ponto favorável, né? Porque se a gente pensar na gestão de conflitos, dos grandes problemas surgem grandes soluções. Só que a gente percebe que isso já está demorando, né? E esse conflito tem sido grande. Então, assim, está faltando escuta. Sim, né? Vamos pegar esse exemplo que você deu mesmo, porque quando a gente fala disso, nós falamos, por exemplo, dos pais com seus filhos adolescentes, os pais, eles têm que ter uma mentalidade adulta, né? Para lidar com aquele conflito. Então, assim, não é uma prevalência de relação de poder. Há necessidade para se entrar num consenso, de ouvir, de ter empatia, de perceber a imaturidade do outro. Acho que essa parte é muito difícil, Karina. É difícil. Perceber a imaturidade do outro, a gente não quer entregar a nossa, né? Ou a imaturidade do outro, ou a nossa imaturidade, né?
Sim. Acontece que, por exemplo, quando nós estamos numa relação entre pais e adolescentes, espera-se o mínimo que os pais tenham mais maturidade que os filhos e não criem, não vão para um embate com os filhos, né, naquele conflito. Levando isso para dentro da organização, o aspecto das lideranças escutarem, podemos, né, trazer para esse foco de ter a maturidade de sentar e ouvir as relações, as questões intergeracionais, verificar o que não dá para agradar a todos, não dá, isso a gente já sabe, mas pelo menos levantar soluções que tragam melhorias, né, e nesse processo de comunicação, que é um dos maiores, né, e mais relevantes, a comunicação ela é a mãe das competências, a mãe das habilidades socioemocionais. Então, trazer isso para uma comunicação afetiva para que ela se torne efetiva. Olha, você trouxe uma coisa assim que dentro das organizações que eu tenho considerado muito difícil para os líderes atuais, né, para os novos líderes, digamos assim, que eu acho que faz super sentido. O líder precisa muito escutar, sabe? Acho que transforma uma organização, uma empresa, mas acho que a medida que os líderes novos têm de dificuldade é em dosar, como eu vou dizer assim, a autoridade que os líderes anteriores, se por assim dizer, conseguiam impor no trabalho, mas sem deixar de escutar, sabe? Acho que essa é uma medida difícil de dosar, né, Karina? Aí nós estamos em dois aspectos, né? Nós já temos mais livros, referências múltiplas sobre comportamentos de chefe e comportamentos de líder, né? Então, se ele não tem uma escuta empática, ele já deixa de ter uma característica de líder, do líder moderno, do líder. Então, a questão da comunicação, ela não empática, né, da escuta assertiva, ela não deixa de fazer parte de quem realmente é líder. Sim. Ela está ali diariamente. Né? Se ele não entra, se ele, por exemplo, se comporta de uma forma autoritária, deixando de ser uma autoridade, porque a diferença grande entre autoritarismo e autoridade, se ele se demonstra autoritário, ele deixa de ser escutado. Ele deixa de ser, de criar, né, de reverberar essa empatia. Então, são certos comportamentos que o líder, a gente considerar o que é liderança hoje, quais são as principais características de um bom líder, a comunicação empática e assertiva, ela prevalece, ela tem que ser prevalente ali. Não características das chefias antigas, consideradas, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso. A gente está para trocar. Então, o líder, ele sempre vai ter essas portas abertas para uma boa escuta. Olha, a gente está aqui conversando bastante aqui, né? Tem muita coisa legal, mas só para compartilhar um pouquinho de quem está comentando aqui, Karina, o Roberto Salgado, olá, um prazer estar aqui com vocês. Bom, o Roberto Salgado... A Catarina Castro deixou aqui um boa tarde, boa noite. Você viu que estamos em fuso horários diferentes. E disse que está aqui pela Academia da Felicidade. O Roberto também trouxe aqui um grande presente, conheci a Karina no mês passado. Que pessoa, é profissional fantástica, tenho aprendido muito com ela. Então, tô aqui sortudo também. Eu também. Ele também. Tô aqui na sorte. A gente é sortudo, Roberto, de ter a chance de conversar com pessoas assim. De conversar com a Karina, ter essa chance aqui hoje. A Sara de Carvalho também trouxe aqui boa noite pra gente. Boa noite, Sara. O Biratã Castro, só a título de informação, estou em Canaã dos Carajás, no Pará. Olha. Conhece o Biratã, Karina? Lá no norte do Brasil? No norte do Brasil, curioso. Obrigado, Biratã, pela mensagem aqui. Espero que tenha sido um bom conteúdo para você acompanhar a gente aqui. E a Sara trouxe aqui o padrão que deve ser retirado, evoluir a nível pessoal. Acho que deve estar falando no momento de que a gente estava falando sobre liderança, né? Olha, muita gente compartilhando aqui. O Roberto também trouxe aqui que está em Ipatinga, Minas Gerais, região do Vale do Aço. Ricardo Miranda. Os pais temem o que não compreendem, os filhos não compreendem o que temem. Boa! Boa frase, faz muito sentido. Ele conseguiu resumir toda a nossa conversa aqui de forma muito boa. E aí ambos não compreendem, né? Porque não sentaram para conversar, não sentaram para uma comunicação aberta, esclarecedora.